seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Então, sem enrolação, já vamos direto para a tela do meu computador para a gente poder passar essa aula aí. Vamos lá. Só voltar aqui rapidinho. Dando procedência no nosso curso, caso você não tenha visto as outras 3 aulas, eu recomendo que você volte e assiste elas, tá bom? Porque elas são muito importantes para que você tenha a base e entenda essa daqui. Assim como se você estivesse na próxima, eu falaria para você assistir as próximas. Então, sempre, independentemente da aula que você esteja, comece a partir da aula 1, tá bom? Mesmo que você já saiba o conteúdo da aula 1, é importante para você ver o jeito que eu explico e tal. Enfim, vocês entenderam. Na primeira aula, a gente viu alguns conceitos básicos da lógica de programação. Na segunda aula, a gente viu a estrutura de um algoritmo, que é entrada, processo e saída, tá bom? Lá eu me aprofundo. Depois, na terceira aula, a gente viu alguns operadores lógicos e relacionais, o igual, o exclamação igual, que é o diferente, o AND, o OR, o NOT. É basicamente isso, tá? São bem fáceis. Se você já assistiu, você sabe o que eu tô falando. E agora a gente vai ver as estruturas condicionais, que é basicamente o else if, que é o que eu falei para vocês na outra aula. Fiquem tranquilos, eu não vou me aprofundar em programação nessa aula, até porque, como eu já disse, esse não é o objetivo deste curso, mas vamos lá. O que são estruturas condicionais? Basicamente, as estruturas condicionais vão ser algumas estruturas em que você vai basicamente passar alguns comandos para que o computador execute determinada tarefa a partir do cenário em que ele se encontra ou a partir do que ele recebe. E vocês vão entender melhor. Ela é muito importante para poder fazer o controle de fluxo, do que entra, o que sai, o que fica, o que não fica no nosso código, tá bom? Quais parâmetros eu recebo, quais dados eu guardo ou não, tá bom? Vocês vão entender isso melhor depois. E a construção do se e do se não. As principais estruturas são o if e o else. Talvez, e com certeza vai existir, alguma outra linguagem que eu particularmente não aprendi, sendo bem sincero com vocês, que não use o else ou o if. Mas, cara, vai ser a exceção da exceção e as linguagens mais importantes do mercado utilizam. Então, se você está estudando uma linguagem e muito provavelmente isso não vai acontecer e a estrutura condicional não é o else if ou não tem tem mais de uma estrutura condicional e não tem nessa linguagem a estrutura condicional else if, não estude essa linguagem, tá bom? A menos que seja um caso muito isolado. Então, beleza. E a menos que seja um caso muito isolado e que você não tem estudado nada de programação e você já tem um background muito grande de programação. Porque não vai começar por, sei lá, Java na programação não, que você vai desistir, tá? Então, beleza. Por que ela é usada? Para poder avaliar uma condição. E como que ela é usada? If. Ela sempre vai começar assim na programação. If, passe esses parâmetros. If, esses são os seus parâmetros que você vai utilizar. If, isso daqui for verdadeiro, ou seja, se Brian tiver mais do que 5 caracteres, executa a validação e fala que ele é um nome válido. Agora, sei lá, se não for, não executa a validação e fala que é um nome inválido. Então vamos supor que para esta condição eu passo o nome João. João é um nome que tem 4 caracteres. Então se o nome João tiver 5 caracteres, ele é válido. Se não tiver, não é válido. Então no caso João não tem 5 caracteres, João tem 4, então é inválido. Basicamente isso. Você viu como que ele é usado para poder, para o computador entender o que ele tem que fazer com algum dado? É literalmente para o computador conseguir manipular os dados e saber o controle do fluxo. Tipo, isso aqui é válido, isso aqui não é, isso aqui vai prestar para o nosso serviço, isso aqui não vai prestar. Então, beleza. Primeiro passo, avaliar a condição, que é o que eu disse para vocês. Se tiver mais do que 5 caracteres ou 5 caracteres, é válido. Executação A. Qual que é a ação A? É válido. Então, o que eu quero? Eu quero que tenha 5 caracteres no nome. Brian, tem 5 caracteres? Então, executação A. Se é João, tem 4 caracteres e não tem 5, executação B, que é caso a condição seja falsa, assim como está aqui para vocês. E aqui é caso a condição seja verdadeira, no exemplo que eu dei para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Exemplos de decisões em algoritmos, quando você vai usar essa estrutura condicional, tá bom? Validação de idade. Então vamos supor que eu esteja fazendo um aplicativo para, sei lá, uma balada. E nessa balada só pode entrar pessoas que têm mais de 18 anos, certo? E vamos supor que você tem esse aplicativo e a pessoa tem que fazer um cadastro, a pessoa tem que fazer o login não, a pessoa tem que fazer um cadastro, tem que pôr lá a idade dela, que necessariamente tem que ser superior a 18 anos ou igual a 18 anos. Então,
quando a pessoa digitar a idade dela, o computador vai ter que fazer uma condição em que, se a idade que a pessoa digitou for maior do que 18 anos, beleza, pode proceder com o cadastro. Se for menor do que 18 anos, barra essa pessoa e não deixa ela fazer o cadastro. É isso. Você usaria aí, por exemplo, cálculo de desconto. Então, com base no valor total da compra, você aplica um desconto. Se o valor total da compra for mais de R$ 1.500, 10% de desconto. Se foi, sei lá, mais de R$ 2.000, 20% de desconto. Eu tô chutando aqui valores, tá bom? Classificação de notas. Então, se um fulano tirou acima de 7 numa prova que vale até 10, ele passou. Se tirou abaixo de 7, se tirou 6,999, não passou. E validação de estoque. Checar se um produto ainda está disponível no estoque. Se faz a verificação. Se tiver menos do que 500 unidades desse produto que a minha loja vende, hipoteticamente, beleza, tem que comprar. Se não tiver menos de 500 unidades, não precisa comprar e deixa em estoque. Se tiver 501, não vai precisar comprar. Mas quando chegar em 500, a gente compra para repor o estoque. Tá? Então, conclusão, resumo de tudo isso. Vocês viram que foi bem simples, né? Eu citei bastante o if e o else nas outras aulas, mas vocês viram que não foi vão, porque eles realmente apareceram e aparecem com gosto na programação, tá bom? Vão aparecer muito para você, ainda mais se você for um programador back-end. E mesmo se você for front-end, uma hora você vai acabar se deparando com back e vai ver que isso existe. E vai facilitar aqui, porque, bem, você não vai ter que aprender do zero, né? E é muito usado. Então, estrutura condicional é um comando que permite que o algoritmo, que o nosso computador, sempre que eu falar computador, estou me referindo ao algoritmo, tá bom? Tome decisões por si mesmo, a partir dos dados que ele recebe, ou seja, em condições específicas, em determinados cenários específicos, o computador vai saber o que fazer com os dados que ele está recebendo, ou com os dados que ele já tem. Tá bom? Vai facilitar o controle de fluxo, que é o que eu falei para vocês, que é o computador saber o que fazer com os dados que ele já tem, os dados que ele tem que receber, saber o que fazer se ele deixa entrar no servidor, por exemplo, se ele não deixa, se ele tira do servidor, se ele coloca no servidor. E tomar decisões, que é propriamente dito o que eu estou explicando para vocês, que é o computador saber o que fazer com base nos dados e na situação específica em que ele se encontra. Tá bom? Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí pra me dar uma força. E eu te vejo na aula 5, hein? Não vai faltar nada não.